E hoje é dia de podcast Mulher Palestrante, um podcast, como eu sempre trago conteúdos, para te inspirar a se tornar palestrante, para conhecer histórias e para você vir aqui contar as suas histórias. E hoje eu tenho a alegria de receber aqui no nosso estúdio, no Instituto Sword, que hoje a gravação está sendo aqui em Curitiba, diretamente de um dos estúdios. Tenho a alegria de receber ela, que é treinadora comportamental, ela que traz transformação para muitas mulheres, ela que é mentora de mulheres, vai conversar com a gente e vai ensinar muito. E ela também é escritora, vai conversar com a gente. Seja muito bem-vinda, Viviane Nichelle. Obrigada, o prazer é meu de estar aqui conversando com você. Comecei falando que você é treinadora comportamental. Vamos começar já falando sobre o que é conseguir treinar as pessoas, o comportamento das pessoas. Porque todos os dias a gente tem desafios. Ainda mais você que trabalha tanto com as mulheres. Todos os dias a gente tem desafios. Mas existe um, assim, que é o campeão de audiência das mulheres chegarem para você e falar assim: eu vivo com isso e eu preciso resolver esse meu comportamento. Um dos maiores é o medo, né? Muitas pessoas acham que não tem medo do sucesso. Mas às vezes o medo do sucesso bloqueia também. Medo de perder, porque temos muitos bloqueios na infância. Então a gente começa a gerar esses bloqueios lá na infância, quando pai e mãe falavam: ai, fica quieto, não fala, não faz isso, não faz aquilo. E é como você percebe esses bloqueios, né? Às vezes a mãe fala numa questão assim, só para ter educação naquele horário, mas a nossa mente acaba transformando aquilo num paradigma, né? É uma verdade absoluta, que o subconsciente vai trazendo aquilo, e quando você é adulto, você ainda tá com aquele medo de criança. Só que aquele medo já não tem mais o tamanho que tinha quando você era criança, você cresceu. Então esse medo, em vez de diminuir, às vezes ele começa a limitar, né? Traumas de abandono, a pessoa se sente abandonada, não quer, né, aquele condicionamento de querer agradar todo mundo, de querer fazer tudo por todo mundo e esquece de si. É isso que eu quero trazer para as mulheres, essa questão de ela olhar para ela, né? Tirando esses bloqueios, porque no comportamental a gente consegue mudar tudo isso. Porque o nosso cérebro é muito inteligente, só que a gente precisa dar os comandos para ele. Se você não dá o comando certo, ele vai reagir conforme está programado. Então, essas mudanças em comportamento que a gente vai fazendo conforme a pessoa vai trazendo. Se há um medo, o que lá na infância bloqueou ela, que hoje em dia ela não consegue escrever um livro, não consegue falar em público, que era o meu caso, né? Antigamente eu não conseguia nem atender telefone. Então, esses bloqueios que eu tive que superar, e que com as terapias eu superei, e hoje eu trago para as mulheres para que elas possam também olhar para esses bloqueios que impedem ela de, às vezes, estar fazendo coisas simples do dia a dia, mas que estão bloqueando, não está deixando ela dar aquele passo a mais que ela queria, né? E é uma das coisas que a pessoa vai passando o tempo, vai procrastinando e, na verdade, ela nem sabe que ela tem aquele bloqueio, aos poucos que ela vai percebendo. A gente já começou trazendo um pouco sobre os desafios e o que as pessoas buscam, mas eu queria que agora você contasse um pouco de quem é a Viviane. A Viviane hoje, ela é uma terapeuta, mentora de mulheres, palestrante, né, escritora de livro, né, também, mas que quer aflorar nas pessoas, sair do anonimato, como eu saí. Como eu falei, né, eu sou uma pessoa que nem falava com as pessoas, eu tinha medo de pronunciar até meu nome em público, eu não tinha essa desenvoltura de falar, de conversar com as pessoas. Para mim, eu queria ficar no meu cantinho, sem falar com ninguém, sem conversar. E esses foram bloqueios da minha infância. Que, como eu tive algumas questões na minha infância, eu fui me fechando cada vez mais, cada vez mais. Como você falou, muitas pessoas não sabem que isso está bloqueando elas. Por quê? Porque a gente começa a se acostumar com a dor, se acostumar com o que não está legal. Mas eu percebo assim, que quando você está olhando para a sua vida e você acha que não está tendo os resultados que queria, é aí o momento que você precisa mudar. É aí o start. Então, foi aí que eu percebi. Quando eu percebi que
Eu não tinha mais sentido na minha vida. Eu falo que eu vivi 10 anos meio que em coma, porque eu só trabalhava, dormia, cuidava de filho, meio no automático. E aí esse sair do automático, né? Então, eu fui, busquei terapia, porque eu percebi que eu não estava bem, que eu não atendia mais telefone, não atendia meus clientes. Então, como que uma empresa vai funcionar se nem a dona não fala com seus clientes? Então, foi aí que eu percebi que eu estava fechada, que eu estava precisando de ajuda, que eu precisava mudar o meu comportamento para mudar meus resultados. Foi aí que eu busquei as terapias e de cliente de terapia eu virei a terapeuta, porque os cursos que eu fui buscando foram me desenvolvendo e trazendo esse olhar para outras pessoas. Como eu me vi, né? Nem me percebia mais que eu estava ali fechada, reclusa, é mostrar para essas mulheres que o potencial que elas têm dentro, elas podem também, como eu consegui levar, né, mudar. Hoje em dia faço vídeos, né, falo para bastante pessoas em palestras, e para mim isso hoje é fácil. E mostrar para as pessoas que, às vezes, aquele medo, aquela dificuldade que ela tem, é só um bloqueio que ela tem. Às vezes na infância, às vezes até na gestação dela, pode mudar todo o percurso da vida dela. E é essa mudança que eu fiz em mim, né? Uma pessoa que criou os filhos dentro de casa, ali, trabalhando dentro de casa, sem sair, sem falar com ninguém. Hoje em dia estou aí para o mundo, né? Para mostrar para as mulheres esse potencial que eu tinha, que eu não sabia, e que toda mulher tem e não sabe. Sensacional. E agora, queria que você falasse onde foi? Foi um dia, uma situação, algo que aconteceu que você conseguiu virar a chave e falar, uau, quero trabalhar com isso? Então, foi o dia que eu percebi a mudança gigantesca que eu tinha feito na minha vida. Porque daquela pessoa que não falava mais com ninguém, que não queria sair de casa, que não tinha motivo para sair de casa, né? Que chegava final de semana, continuava em casa, continuava fazendo minhas coisas, trabalhando. E aí foi com as terapias, com esse meu descobrir, né? Tirando essas travas que eu tinha, né? Eliminando bloqueios, ressignificando muita coisa na minha vida, eu percebi que estava aí o segredo, né? Da gente conseguir usar todo esse potencial que a gente tem dentro da gente. E não mais do que mostrar para as mulheres. Que quantas mulheres estão aí dentro de casa como eu estava, ou até mesmo à frente de uma empresa, porque eu falo que não é só lá dentro de casa, às vezes você está preso dentro de uma empresa. Você sendo chefe, você sendo dono, mas você não vê o significado daquilo tudo. Você não está feliz fazendo aquilo. Então, essa plenitude, essa vontade de mostrar para as mulheres que elas podem muito mais. É aí que está o segredo, foi aí a chave. E olha só, você contou um pouco da chave da virada de você se tornar terapeuta. Mas eu vejo muito que as pessoas pensam, hoje em dia é um pouco menos, mas ainda pensam assim: nossa, você vai buscar uma psicóloga ou uma terapeuta porque você tá com problemas. E na verdade, não é para isso que serve a terapia. E é interessante a gente falar, porque como conseguir enxergar, agora é o momento em que eu preciso de ajuda. Agora é o momento em que eu preciso buscar uma terapeuta. Você sabe a virada de chave que deu na sua vida quando você se tornou terapeuta. Mas como que foi para você também entender, preciso de ajuda? Foi um certo dia, uma situação? Porque as pessoas, tô fazendo essa pergunta porque a gente falando com várias mulheres de vários segmentos, muitas vezes elas nem sabem que é isso que elas precisam para talvez crescer, para talvez sair do anonimato, para sair da procrastinação. Essa virada de chave eu falo que todo mundo precisa de terapia, não importa se você está se dando bem, se você está feliz, se você não está. Eu acho que a terapia em si, ela te traz para o consciente, né? Te faz refletir o porquê que eu estou fazendo isso, por que eu estou reagindo dessa forma. Tem muito preconceito sem falar, eu não vou para terapia porque eu não sou louca, eu não tô louca. Mas não é, você vai para terapia para não ficar louca. Para não se tornar a louca. Não se tornar a louca. Então, fazer terapia é todo dia. É eu comigo mesma, eu com minha terapeuta. Porque o que é a terapia? Ela vai te dar caminhos. Ela vai te mostrar por onde caminhar.
aonde pisar, aonde é mais fácil, qual caminho pegar. É aí que a terapia entra. Todo mundo precisava ter essa consciência de que se eu não estou tendo o resultado que eu quero, se eu não estou feliz da forma que eu estou, o que está errado? Essa consciência de o que está errado, o que eu preciso fazer para mudar. Então a terapia é esse guia, é como um GPS, né? Que vai te mostrar qual é o melhor caminho, por onde é mais rápido, porque a terapeuta ela sabe, né? Indicar, sabe, ó, você tá aqui, você precisa disso, desenvolver tal coisa. Na terapia que você vai conseguir saber a direção em seguir. E todo mundo precisa. Então, eu acho que não tem assim... Tem pessoas que esperam chegar no fundo do poço mesmo. Como eu falo que assim, eu tava bem mal já. Quando eu me descobri quando eu percebi que eu não tava bem, eu tava bem lá no fundo do poço mesmo. Mas você não precisa chegar lá no final do túnel, no final do poço, para descobrir que você precisa mudar. Então, você pode buscar se entender, se conhecer. Conhecer por que eu dou uma resposta, às vezes, que não era a que eu queria. Por que eu me estresso com o filho. Por que eu me estresso com funcionários. Então, é uma percepção sua. Eu falo que as outras pessoas são só espelho. Elas só refletem o que você precisa olhar para você. Então, quando você começa a ter dificuldade com uma pessoa, ela só está te mostrando algo que você precisa olhar para você. Então, e aí isso está ligado ao autoconhecimento. Por isso que a gente precisa de terapia. Pra gente olhar pra gente. E olhar, entender por que eu dei aquela resposta. Por que eu tenho ações daquela forma. Muitas pessoas se veem repetindo coisas dos pais. Principalmente quando você tem filho, né? Você começa a agir igual a sua mãe, igual ao seu pai. E você fala, nossa... É verdade. Meu pai fazia isso comigo. Isso. E é esse autoconhecimento. Por que eu aprendi a ser assim, né? Qual é essa programação que eu tenho lá no meu subconsciente que me traz, hoje em dia, a ter ações que às vezes eu não queria ter. Mas que, né? No movimentar da vida, você acaba tendo atitudes que não queria. Então, é esse olhar. É olhar todo dia para você. Eu falo que um dos primeiros exercícios que eu peço para as pessoas fazerem é tome um banho consciente. Porque muitas vezes a gente vai lá e toma aquele banho automático. Você não sabe nem por onde começou, nem por onde terminou. Porque é algo automático já na sua vida. Sim. Escovar o dente, você sempre começa pelo mesmo lado, termina do mesmo jeito. Tá, mas vamos relaxar, vamos olhar. Perceber a água caindo no corpo, né? Se ensaboar, perceber as partes do seu corpo, o que eu gosto mais, o que eu não gosto. Comer algo da sua vontade. Hoje eu vou em tal lugar comer tal coisa porque eu gosto daquilo. Não porque eu tô na correria do dia e eu vou comer isso porque tem isso mesmo, ou vou fazer o mais rápido. Não, é sair do automático. O autoconhecimento é sair do automático. Porque a gente acorda, vai trabalhar, come sem perceber. Muitas pessoas olham hoje e falam, eu não sei nem o que eu comi na hora do almoço. Né? Como você vai me perguntar tal coisa se eu nem sei o que eu comi hoje? É verdade. Por quê? Porque tá no automático. Porque você tá ali fazendo tudo o que já tá pré-programado para você fazer. E a terapia não, ela te mostra todas as outras possibilidades que você tem em fazer a mesma coisa, mas de modos diferentes para ter resultados diferentes. Porque muita gente quer ter resultado diferente, mas continua fazendo as mesmas coisas. Então, para resultados diferentes, são atitudes diferentes e caminhos diferentes. Sim. Porque cada vez que a gente vai buscando esses caminhos, a gente vai prosperando, progredindo. Você fala, o que eu fiz? Você olhou para você mesmo de forma diferente. É uma forma que as pessoas acabam não enxergando, como você falou. Espera chegar no momento do fundo do poço, crítico, para alguém falar, olha, você precisa de ajuda, senão vai sofrer alguma coisa, sua saúde vai ter algum problema, vai sofrer com alguma coisa, ou assim por diante.
E isso que você estava trazendo da questão das crenças é muito profundo, porque você contou um pouquinho, né, da sua história, da sua trajetória, mas quantas vezes que a gente só repassa as crenças para as pessoas e fala, não, comigo foi assim, com você também vai ser. Por que que vai ser? Se são pessoas diferentes. E às vezes, ao mesmo tempo, o que eu percebo é que muita gente quer fazer igualzinho o outro faz e acaba se frustrando. Eu acredito que a tua mentoria, ela apoia muito nisso, de mostrar para as pessoas, como você falou, do autoconhecimento, mais sair do anonimato e como que você pode ir conquistando o seu espaço. Sim, cada um tem uma trajetória. Porque como eu vejo o mundo, não é como você vê o mundo. Nós podemos assistir o mesmo filme e no final cada uma tirar uma conclusão. Porque a lente que eu uso é das minhas crenças, de como eu aprendi que o mundo é. E você vai ver do jeito que você aprendeu. Só que às vezes o jeito que eu tô vendo é uma lente que eu peguei de um pai, de uma mãe, que eu tô olhando na ótica deles. Porque eu aprendi com eles. Mas por que não fazer diferente? Por que não olhar para algo que aconteceu lá na infância, na sua adolescência, algo traumático, e ressignificar isso? Às vezes a gente carrega coisas que nem são nossas, né? Traumas que nem são nossos. Tem uma história que é muito comum, algumas pessoas conhecem, que é da receita da avó. Do peixe que, né, a avó cortava a cabeça e ponhava e assava pro Natal em duas formas diferentes. Então ela cortava no meio e tá. E todo mundo começou a fazer assim. Só que chegou numa certa geração, ela falou, não, mas por que, né? Foi conversar com a avó, por que que tem que cortar, temperar dessa forma e tal? Ela, não, eu só cortava porque no meu forno não cabia. Então, percebe que era uma visão a avó fazia uma coisa porque lá não cabia, mas todo mundo começou a repetir, sem saber o motivo que estava repetindo. Então, às vezes, a gente está repetindo processos e atitudes que nem precisava estar tomando, porque a gente só aprendeu daquele jeito, porque nossos pais também aprenderam daquela forma. Então, essa visão das terapias, de olhar para o diferente, olhar de outra forma. Às vezes foi uma coisa que te machucou, né? Uma falta de pai, uma falta de mãe, uma perda de alguém, de algum familiar. Tá, mas vamos olhar para isso. O que a gente pode mudar nesse olhar? O que a gente pode aprender com aquilo? Uma frase que eu gosto muito é: o que eu posso aprender com isso? O que isso pode me ensinar? Né? O que eu posso ver de diferente? Até numa dificuldade, né? Principalmente nas dificuldades. Porque é com elas que a gente mais aprende. E a gente às vezes só reclama. Ah, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. E não. Olha, tá, aconteceu isso. Mas o que eu posso tirar de bom? Às vezes até de algo tão ruim pode nascer uma coisa tão boa. Não é... pessoas às vezes esperam a dificuldade para tomar atitudes. Mas por que não tomar atitudes enquanto está mais fácil, mais leve de carregar? E né? Até isso, quando pede para as pessoas, coloca para mim 10 qualidades e 10 defeitos. As pessoas têm muito mais facilidade em apontar o que elas acham que são ruins nelas do que apontar as qualidades. Porque sempre prefere e acha muito mais fácil enxergar por esse lado. Eu acredito que até o autoconhecimento, a forma em que a gente enxerga a vida para a gente prosperar realmente é olhar as qualidades. Se agora fosse alguém tivesse que pegar papel e caneta na mão e tivesse que anotar 10 qualidades e 10 defeitos, por onde você começaria? E aí, eu desafio a começar pelas qualidades. Porque você começa a olhar as qualidades que você tem e quando você vai para os defeitos, você fala, uau, esses defeitos nem... Eu achava que eram gigantescos, mas eles ficaram pequenos perto das qualidades. Claro que todo mundo tem qualidades e defeitos, mas ao mesmo tempo, então, com as qualidades que eu já tenho, que me empoderam, me fortalecem para desenvolver e melhorar os meus defeitos, para que não se tornem defeitos e que virem qualidades. Eu acho que isso também é uma forma de visão sobre nós, para a gente poder enxergar o outro, porque senão é muito fácil culpar o outro, é sempre o outro errado, aconteceu isso na minha vida por causa do outro, eu fiz isso por causa do outro, e aquilo foi o outro, sempre apontando pra lá. E o que tá apontando pra gente, né? Aí a gente se coloca num papel de vítima. A vítima que não tem culpa de nada, que não fez nada. Tá, mas e aí? O que você vai fazer com isso que fizeram com você? Qual é a sua atitude? Né?
Então, é esse olhar mesmo, de olhar o que eu fiz, por que eu tô olhando dessa maneira. Às vezes, você carrega eu falo, um ressentimento, né, um trauma, alguma coisa da infância. Ah, que fulano fez aquilo, né, comigo e não sei o quê. Tá, mas e por que você tá carregando isso tanto tempo? O porquê carregar? Se é você que tá sentindo, é como você querer que o outro morra tomando o veneno, né? Você tá tomando aquele veneno e querendo que o outro morra. Mas não, é você que está se envenenando. É você que está carregando ressentimento, raiva. E isso tudo começa a afetar o nosso corpo. Porque a gente começa a gerar doença, porque todas as doenças são geradas por sentimentos e emoções. Então, se você tá com muita raiva, tá engolindo muita coisa no trabalho, não gosta daquilo, já vai pro estômago, né? Tá carregando todo mundo nas costas, a responsabilidade da família inteira é você que resolve. Vai lá, começa a ter um problema na coluna. Por quê? Essas emoções estão gerando reações no teu corpo. Então, para que deixar afetar o corpo se a gente pode tratar antes, né? Olhar para tudo isso antes. O porquê que eu estou reagindo daquela forma. Então, a terapia vai trazer isso, esse olhar para o todo. Olhar aonde tudo começou. Porque não adianta eu tomar um remédio hoje para dor de cabeça, mas eu não sei por que eu tô com dor de cabeça. Qual é a causa dessa dor de cabeça? Às vezes é um gatilho emocional. Sim. Aconteceu alguma coisa no trânsito, vai lá e dá dor de cabeça. Mas o porquê que aquela reação no trânsito te deu dor de cabeça? Porque lá a criança, de alguma forma, se sentiu ameaçada. E aquele gatilho do trânsito só trouxe uma memória, que é inconsciente, porque é o nosso subconsciente que tem todas as informações armazenadas, mas a gente consciente não entende que aquele gatilho, né, de algo que aconteceu lá na infância, que a criança se sentiu, né, aquela dor, tá voltando agora e tá causando uma dor de cabeça. Então, às vezes são coisas tão pequenas. Tem uma pessoa que eu atendi que ela viveu mais de 50 anos com problemas de insônia. Uau, 50 anos. E ela falou, já fiz de tudo. Se você falar que eu tenho que plantar bananeira para dormir, eu faço, porque eu preciso dormir. Que isso está afetando a minha vida inteira. Meu Deus. Aí, buscando toda a causa, né? Com uma sessão de terapia, a gente descobriu a causa dela não conseguir dormir. E era a criança da infância que tinha medo de dormir sozinha. Porque ela era a única filha mulher, né, de vários homens, então ela dormia num quarto sozinha. E ela achava que esse quarto era muito longe do quarto dos pais. Então ela tinha medo de dormir, porque se ela dormisse e precisasse chamar alguém, ninguém ia ouvir ela, porque ela estava longe. A partir do momento que isso foi ressignificado na vida dela, porque hoje ela não é mais uma criança, ela não precisa mais ter medo, né, de dormir num quarto longe. Foi aí que ela ressignificou isso na vida dela. Uma semana depois, ela me manda mensagem. Eu tô dormindo igual um anjo. Olha só, e demorou tanto tempo para descobrir que era isso. Descobrir que era um simples sentimento da infância que ainda estava causando problema na vida dela. Ainda bem que ela chegou até Viviane. E que existe uma terapeuta, que existe alguém que pode fazer isso, né? Agora eu queria que você falasse um pouco do livro, do Mulheres Palestrantes. Essa daqui é a 2ª edição que a Viviane faz parte. E Mulher Protagonista, do anonimato ao protagonismo da própria vida. É o título aqui da coautoria da Viviane. Eu queria que você falasse um pouco. Você já trouxe pra gente aqui um pouco da sua trajetória, que está aqui dentro do livro, mas a Viviane colocou uma frase aqui. A vida é feita de mudanças. Aproveite cada aprendizado que ela quer lhe proporcionar. Não é ser utópico, olhar para o lado bom das coisas. É perceber as possibilidades. É interessante a gente falar sobre isso, porque as pessoas não percebem as possibilidades que tem, até mesmo para buscar um terapeuta, né, Vivi? E eu falo assim que hoje tá tão mais fácil
tão mais acessível. Porque hoje em dia eu trabalho no online. Eu posso atender pessoas do mundo inteiro. Então, quão mais fácil do que você ser atendido pelo seu próprio celular. Você não precisa sair, pegar trânsito, ir em outra cidade, ir em outro bairro. Não! Dentro da sua casa você pode se cuidar, né? E aí no livro tá um pouco dessa minha trajetória, né? De sair do meu casulo, do anonimato e saber o que eu quero para minha vida, né? Saber as possibilidades que eu ainda tenho, que eu posso alcançar. Porque se há 6 anos atrás me perguntasse, você vai escrever um livro? Eu falaria nunca. Isso era uma possibilidade, assim, gigantesca e super longe para mim. Distante. Hoje não. E assim, já tem mais um aí que já tá né? Já tô escrevendo algumas coisas, mas logo terá mais. Isso mesmo. E olha aqui, ó. Só a prova de que todas nós podemos mudar, podemos querer o melhor para a nossa vida, ter sonhos e correr atrás para realizar cada um deles. Agora eu vou pedir para você fazer um convite para essas mulheres que precisam entender que ela precisa andar lado a lado com uma terapeuta, com uma mentora, para conhecer um pouco mais do seu trabalho. Pode convidar, fica à vontade para olhar para a câmera, para conversar. É esse buscar a sua felicidade. Eu acho que todo dia a gente tem que olhar para nós. O que eu quero fazer, como eu quero fazer. Planejar. Claro que a gente tem que viver no hoje, no presente, mas sabendo o que eu quero. Buscando olhar para as minhas crenças, para os meus bloqueios. O que está me impedindo de ser feliz? O porquê eu não consigo alcançar aquilo que eu quero? Porque às vezes tem uma criança lá ferida, machucada, que aprendeu a ser daquela forma, porque era só aquela forma que ela tinha de se defender como criança. Mas hoje, como adulta, você pode mudar. E você tem a capacidade dentro de você. Só precisa de alguém para te guiar e mostrar o caminho para você saber as suas potencialidades. Colocar para o mundo tudo o que você pode ser e fazer. Que maravilhosa! Então fica o convite para todos vocês conhecerem mais nas redes sociais da Viviane. Passa o seu Instagram, Vivi. É Viviane Nichelle Terapeuta. Viviane Nichelle Terapeuta. Entre em contato com a Viviane, conhece um pouco mais do trabalho dela. E para vocês adquirirem o livro da 2ª edição do Mulheres Palestrantes para ler a história da Viviane, para você conhecer histórias de mais mulheres, é só você entrar no Instagram da Viviane, entrar em contato com ela e adquirir o livro para você se inspirar mais ainda. Viviane, tenho a alegria de ter você aqui, parabéns pela sua trajetória, parabéns pelo movimento que você está fazendo cada vez mais, de mostrando para as mulheres que elas podem ser protagonistas, está se tornando uma referência aqui em Curitiba. Gratidão por estar com a gente. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade também de mostrar ainda mais essa história, né? Mostrar para essas mulheres que elas podem muito mais. Muito bom, viu só? Recado dado da Vivi, vocês podem muito mais, mas precisa olhar para o que você pode potencializar mais ainda e sair do anonimato. Entre em contato com a Viviane. E para você saber mais sobre o podcast Mulher Palestrante, tudo que a gente faz, entra lá no nosso Instagram também, @mulherpalestrante, e até o próximo episódio. Tchau, tchau.